Fala galera, tudo bem? Nesse vídeo, dentro do módulo de números naturais, a ideia aqui é a gente visitar dois exercícios, né, de vestibular e discutir um pouquinho para a gente conseguir perceber onde que está a ideia, que operação que eu devo usar, tá? Porque as operações básicas da matemática, existem algumas ideias associadas a cada uma delas. Então, às vezes, no exercício, a gente consegue perceber que conta eu tenho que fazer, sabe? Aquela ideia. Que conta eu faço? Que conta eu faço? E aí, se a gente pega essas nuances do exercício, a gente consegue perceber que conta que eu preciso fazer, tá bom? Que ideia está associada a cada operação matemática, beleza? Então, vamos lá, vamos olhar esses exercícios aqui e a gente volta para a lousa já. Então, ó, o João vai me deixar pequeno. Consegui ler com vocês. Olha só, uma loja de eletrodomésticos possui uma matriz e 11 filiais. Ou seja, são 12 lojas no total. Já dá pra gente grifar isso. Ela comprou 200 televisores idênticos para serem distribuídos igualmente entre as 12 lojas. Lembra que eu falei que eram 12? Ficando a matriz também com o resto da divisão. O número de televisores destinados à matriz equivale a... Então, ó, vamos lá. Lembra que eu falei da ideia associada. Nesse problema, pode voltar grande. Vou olhar aqui no fundo do olho de você que está assistindo. Lembra que eu falei que tem ideias associadas a cada operação da matemática? Isso vai fazer muita diferença. Muito mais do que saber o algoritmo, que muitas vezes a gente já sabe, né? A gente praticou muito, e eu espero que você aí esteja praticando. Muito mais do que saber o algoritmo, a gente precisa saber qual é a ideia que está associada. Então, a divisão, ela é uma operação da matemática em que ela tem algumas associações. E a principal delas é repartir, né? Dividir em partes iguais, distribuir em partes iguais. E se a gente observar aqui no exercício, tá falando aqui, ó, ela comprou 200 televisores idênticos para serem distribuídos igualmente entre as 12 lojas. Ou seja, eu vou pegar esse total e eu vou distribuir. É uma ideia associada ao quê? Divisão. Então, eu já sei que conta tem que fazer, divisão. E também porque depois ele fala, ó, resto da divisão. Tem aí também, né, outra ideia muito clara de divisão. Então, bora lá fazer essa conta. Então, ó, tenho 200 TVs e eu vou distribuir para as 18 lojas. Lembrando que uma dessas lojas é a matriz. Então, vou anotar aqui, ó, que tem a matriz e 11 lojas. Qual é a ideia associada? Repartir, dividir em partes iguais. Então, eu estou fazendo divisão. 200 dividido por 12. E aí, como faço essa conta, hein? Eu já sei que o 12 não cabe no 2. Então, eu vou juntar aqui, ó, 20. Quantas vezes o 12 cabe em 20? Uma vez. Uma vez 12 é o 12. Quanto que sobra? 20 menos 12. Já fiz essa conta e eu sei que sobram 8. 8 é o resto. Mas ainda tem um zero ali na unidade, né? Eu preciso descer esse zero. E aí eu formo 80. Quantas vezes o 12 cabe dentro de 80? Pensar na tabuada do 12 aí, tá? Então, uma forma de você pensar é... Vou tentar um chute aqui. Vou fazer 5 vezes 12. Ver quanto que dá. 5 vezes 2 é 10. Sobe 1. 5 vezes 1, mais 1, 6. 60. Ainda não chegou perto. Dá pra colocar mais vezes o 12, né? Vamos tentar 7 vezes? 7 vezes 12? 7 vezes 2 vezes 7, 14. 7 com mais 1, 8. 84. E 84 passou. Então, eu sei que 5 estava pouco. 7 passou. Quantas vezes, então? Eu quero 6 vezes o 12, tá? E aí, 6 vezes 12, ó, se eu já tenho 5, é 60. 6 vezes é só adicionar 12. Ou seja, 6 vezes 12 é 72. E aí, 80 menos 72 é 8 de novo, tá? Então, o resto aqui, ó, é 8. Então, o que eu descobri? Que quando eu reparti 200 por 12, deu 16. Quer dizer que cada loja vai receber 16 TVs. Só que sobrou um resto. E aí, lá no enunciado, eu estava falando que a matriz ficava com o resto da divisão. Ou seja, quanto que a matriz vai levar nessa história? 16 mais 8, que é 24 televisores. Tá certo? Então, ideia importante é associada à divisão.
Vamos ver o próximo exemplo? Bora lá. Ó, então, esse exemplo aqui, o João pode me deixar pequena para eu ler. Vamos lá. Tô falando assim, a disparidade de volume entre os planetas é tão grande que seria possível colocá-los uns dentro dos outros. O planeta Mercúrio é o menor de todos. Marte é o segundo menor. Dentro dele cabem 3 Mercúrios. Então, Marte, consigo colocar 3 Mercúrios lá dentro. Terra é o único com vida. Dentro dela cabem 7 Martes. Então, ó, dentro da Terra cabem 7 Martes. E dentro de Marte cabem 3 Mercúrios. Vamos ver o que vai acontecer. Netuno é o quarto maior. Dentro dele cabem 58 terras. Júpiter é o maior dos planetas. Dentro dele cabem 23 Netunos. Seguindo o raciocínio proposto, quantas terras cabem dentro de Júpiter? Então, o que eu preciso perceber aqui? Volto a ficar grande. Olhar aqui no fundo do olho de vocês. O que eu preciso perceber? Eu tô falando da ideia de caber dentro. Então, um cabe dentro do outro. E o outro cabe dentro do outro. O outro cabe dentro do outro. Então, se vocês perceberem, eu tô fazendo repetições. Ou seja, dentro de um planeta eu consigo colocar tantos. Dentro do próximo planeta eu vou conseguir colocar esses e esses aqui. Ou seja, eu tô aí com uma ideia associada de multiplicar. Concorda? Porque eu tô multiplicando. Se eu falo assim, que dentro de Mercúrio, dentro de Marte cabem 3 Mercúrios, quer dizer que eu tô replicando Mercúrio dentro de Marte. Eu tô aumentando a quantidade, tá? Então, uma ideia associada aí pode ser tanto a multiplicação quanto a divisão, mas a gente vai ver um esqueminha para facilitar, tá bom? A ideia é saber quantas terras cabem dentro de Júpiter. Bora lá. Bora lá. Então, eu fiz um esqueminha aqui para a gente entender melhor o que está acontecendo, ó. Mercúrio, Marte, Terra, Netuno e Júpiter foram os planetas citados no exercício. E ele está falando que dentro de Marte cabem 3 Mercúrios, dentro da Terra cabem 7 Martes. Então, pensa aqui no que eu estou falando. Se dentro de Marte cabem 3 desses, e depois dentro da Terra cabem 7 desses, quer dizer que no total aqui dentro da Terra cabem 21 Mercúrios. Vocês concordam? Porque eu vou colocar 3 aqui dentro e depois eu vou ter que colocar 7 desses aqui dentro. Tá bom? E 7 vezes 3, 21, tá? Dá para entender que é uma ideia associada à multiplicação? Então, como ele quer saber quantas terras cabem dentro de Júpiter, olha só, eu tenho 58 terras aqui dentro de Netuno, né? Eu preciso de 58 para completar Netuno. E para completar Júpiter, eu preciso de 23 Netunos. Então, Júpiter são 23 Netunos e Netunos são 58 terras. Ou seja, para eu chegar da Terra em Júpiter, é só eu fazer essa conta aqui, que é 23 vezes 58. Tudo bem? Então, a ideia é associada à multiplicação. Vamos fazer essa continha aqui, ó. 23 vezes 58. Me ajuda aí. 3 vezes 8 é 24. 3 vezes 5 é 15. Com esse 2 aqui, 17. Coloco o 0 aqui, porque agora eu vou multiplicar 2 dezenas. Então, eu preciso desse 0 aqui para posicionar na casa das dezenas. 2 vezes 8 é 16. Sobe 1. 2 vezes 5 é 10. Com esse 1, 11. Somando tudo isso, 4. 7 mais 6 é 13. Sobe 1. 1 mais 1 mais 1, 3. 1. Então, eu preciso de 1.334 terras para chegar em Júpiter, tudo bem? Cabem dentro de Júpiter, beleza? Então, aí, ideias associadas, bons estudos para vocês.